pastor, boa tarde. Estou no trabalho aqui na oficina. Opa! E estou aqui também assistindo, todos os dias acompanhando. E eu tenho duas dúvidas. A primeira, eu fui adventista do 7º dia por 10 anos e eu e minha família nos batizamos nesta igreja. Há 1 ano e meio estou distante desta igreja, né? Entendi os erros teológicos que contém dentro dela. E eu gostaria de saber se o nosso batismo é válido ou não. Se o senhor aconselha nós nos rebatizarmos. Me lembro que quando antes do batismo, a secretária da igreja me fez várias perguntas e nessas perguntas continham se eu acreditava em Ellen White, né, como profetisa da igreja, tendo revelações de Deus, e se eu ia seguir os conselhos dela, como parar de tomar café e outras coisas. E eu me lembro de ter respondido tudo sim, porque até o momento é o que eu acreditava, e na hora do batismo, o pastor não citou Ellen White, mas aí gostaria de saber se isso é válido, ou meu batismo é válido ou não. Infelizmente ela não falou o nome, mas está lá na oficina, trabalhando. Vamos lá. O Adventismo do 7º dia é uma seita pseudo-cristã. Então, significa que Deus pode salvar no Adventismo. Quem somos nós para falar a palavra Deus pode, né? O termo Deus pode. Deus pode fazer o que ele quiser. Ele salva. Depois que Deus salvou um cara como eu não duvido de mais nada. Deus pode salvar quem ele quiser. E a nossa parte é louvar a ele, dar glória ao nome dele. Agora, se a gente vai pensar sobre a igreja local, a instituição, né, o Adventismo, uma igreja muito organizada, mas tem uma doutrina. A soteriologia da igreja adventista é diferente da soteriologia do resto do mundo, do resto do cristianismo. Então, por exemplo, lá o juiz investigativo é a espinha dorsal do Adventismo. Os adventistas entendem que o pai e o filho, nesse momento, enquanto eu estou falando no programa aqui agora, estão deliberando numa mesa, analisando nomes por nomes. E essa reunião começou no dia 22 de outubro de 1844. Uau. Só adventista crê assim. Ninguém crê assim. É uma doutrina distintiva do adventista. Assim como outras, né? Como, por exemplo, a ideia do decreto dominical, a ideia de que a Ellen White é o espírito de profecia, o selo de Deus do Novo Testamento é o sábado, é guardar o sábado, a marca da besta é descansar no domingo no lugar do sábado. Veja bem, eu não sou adepto da teoria da substituição do dia do sábado para o domingo. Né? Eu acho que domingo é um dia importante para nós cristãos, é o dia da ressurreição do Senhor, mas o dia do Senhor semanal na Bíblia é o sábado, e para mim está tudo bem isso. Mas os adventistas dizem que se você não guarda o sábado, você quebra o mandamento, e se você descansa no domingo, você tem a marca da besta e tal. Então, por todas essas questões, Jesus é o arcanjo Miguel. Então, tem várias questões. No final, por exemplo, não sei se vocês sabem do que eu vou falar agora, na escatologia adventista, no final a terra vai ficar vazia e no milênio, só o diabo vai ficar aqui na terra. Sabia? Só o Satanás vai ficar aqui na Terra e Deus vai pegar o pecado de toda a humanidade na história e vai pôr em cima de Satanás para expiação. Aí ele sim é bravo, hein? Então, veja, Satanás meio que é um corredentor, porque é ele que vai tirar, no fim, é o diabo que vai pagar o pecado da humanidade. Essa é a doutrina do Levítico 16. Só adventista acredita nisso. Nossa. Que é a ideia do bode Azazel. Sim. Então, todas essas questões juntas formam um mosaico que apontam para que a igreja adventista seja uma seita. Então, quando você sai, para você se batizar lá, você precisa ser batizado acreditando que a Ellen White é o espírito de profecia. Eles não falam lá às vezes não falam lá publicamente, mas na ficha de batismo está escrito que você só pode ser batizado se você assinalar lá que Ellen White é o espírito de profecia. E se eu não quiser assinalar? Você pode não assinalar, você não é obrigado, mas também você não vai ser batizado. Você está entendendo? Então, por essas razões, irmã, agora que você parece estar congregando numa igreja mesmo, então eu acho que é melhor a irmã se submeter ao batismo. E a segunda pergunta o que acontece, pastor, agora eu de fora, entendendo essa verdade, tentando, né, mostrar essa verdade a outras pessoas, e as pessoas não conseguem entenderem da forma que eu entendo. Mas eu permaneci lá também. O que seria isso? É uma cegueira espiritual? Porque eu estudava a Bíblia, porém, alguns versículos, como a igreja ensinava errado, eu entendia daquela forma. Isso seria o quê, né? É um véu que está nos nossos olhos e é só Deus que tira esse véu? Essas minhas perguntas. Deus abençoe grandemente vocês. Penso que a resposta, minha irmã, está em João 8:32 e 36. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E há uma cegueira, sim, não é? Paulo deixa isso bem claro na sua carta aos Coríntios, que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, é inegável, isso a gente, pastor César, vai concordar comigo, que os adventistas conhecem muito a Bíblia. Mas, infelizmente,
fazem aplicações erradas, como essa. Como é que pode uma mulher ser o espírito da profecia? Como pode essa, que para mim eu não sabia, Satanás, só no milênio, e Deus vai colocar... Então quer dizer que Satanás agora pode espiar o pecado de alguém? Satanás é um derrotado, é um fracassado. Ele diz a Bíblia que Jesus diz que ele é homicida desde o início, não é? Então, por essas coisas, o endurecimento do coração para as verdades de Deus, e aí só a luz do Evangelho para resplandecer no coração, como diz Paulo, e a pessoa também abrir os olhos, que às vezes a pessoa está tão, com a venda nos olhos, tão fixada, que não tem verdade que possa alcançar. Porque a verdade de Deus, ela é libertadora desde que eu abra o meu coração para ela, não é? Você fala para o pecador lá, como diz a Bíblia, você avisa o ímpio, olha, não ande por esse caminho, não ande por esse caminho, esse é o caminho de morte. Agora ele tem que decidir se ele vai deixar aquele caminho e ir pelo caminho verdadeiro ou vai continuar no engano de Satanás.